Nesta quarta-feira, teve sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Entre os processos analisados pelos ministros estavam propostas de súmulas vinculantes. A sessão de hoje também foi a primeira do ministro Edson Fachin. Na abertura da sessão desta quarta-feira, o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, deu as boas-vindas ao ministro Edson Fachin, que tomou posse na última terça-feira. Novamente dou as boas-vindas e faço votos de felicidade pessoal e profissional ao nosso eminente colega Edson Fachin, que ontem tomou posse nesta Suprema Corte. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, ministro Fachin. Em seguida, o plenário iniciou os julgamentos. Entre as propostas de súmulas vinculantes, uma encaminhada pelo ministro Gilmar Mendes, o pedido de conversão de uma súmula do próprio Supremo. Ela proíbe que leis municipais impeçam a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. A justificativa é de que leis desta natureza ferem o princípio da livre concorrência. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da súmula vinculante. Por unanimidade, os ministros aprovaram a súmula. Não houve manifestação dos interessados. A Procuradoria-Geral da República é pela adequação formal da proposta e pela edição da súmula. Eu, como presidente, estou apresentando essa proposta, eu me manifesto pela aprovação da proposta. Que algumas atividades, por exemplo, ligadas a combustíveis, que têm depósitos, que essas podem sim, e normalmente tem legislação, mas ela não é municipal, impedindo que tenha uma proximidade tal que possa colocar em risco, por exemplo, a segurança. Então, só para esclarecer que eu me ponho de acordo nestes termos. Os ministros também julgaram um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, apresentado por uma empresa. Ela contesta a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que negou a habeas data para que ela tivesse acesso a dados do Sistema de Conta Corrente de Pessoa Jurídica, o SINCOR, da Receita Federal. O TRF negou a habeas data por entender que o cadastro é de uso privativo do órgão. No plenário do STF, o procurador da Fazenda Nacional afirmou que não havia necessidade de se liberar as informações, porque elas haviam sido fornecidas pela própria empresa, e que o sistema é de uso privativo e sigiloso da Receita. O cadastro indicado, SINCOR, não se enquadra na hipótese legal de cadastro público, sendo tipicamente de uso privativo do órgão. Por outro lado, o provimento do recurso extraordinário do contribuinte demandaria o revolvimento de matéria fática, com a alteração dessa premissa de fato para assentar que o cadastro SINCOR é um cadastro público e não de uso privativo da Receita. Os argumentos foram contestados pelo representante da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB alegou que a decisão do TRF violou princípios constitucionais e que foi negado acesso de informações pessoais ao próprio recorrente. O sigilo bancário é proteção do próprio contribuinte. E, no caso, a Fazenda maneja um argumento contra o próprio. Quer dizer, claro que tem que haver sigilo bancário, mas não contra o próprio contribuinte. Para o relator do processo, o ministro Luiz Fux, no caso julgado pelo STF, não cabe sigilo das informações, já que os dados são do próprio recorrente e que é um direito dos contribuintes receber informações dos órgãos públicos, quando elas não forem sigilosas. Ele deu provimento ao recurso da empresa. Essas informações não são de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações da Secretaria da Receita Federal, mas dizem respeito ao próprio contribuinte. O voto dele foi acompanhado pelos demais ministros. Ao final da sessão, o plenário do Supremo Tribunal Federal prestou uma homenagem ao ministro Marco Aurélio pelos 25 anos de exercício como ministro do STF. São 25 anos de intenso trabalho e dedicação à arte e ciência de julgar, durante os quais sempre se valeu de sua notável sensibilidade jurídica, que lhe é peculiar, a qual foi sendo natural e paulatinamente refinada ao longo dos anos. É de conhecimento geral que a primorosa atuação do ministro Marco Aurélio nos trabalhos do Supremo Tribunal Federal tem sido reconhecida e altamente elogiada por toda a comunidade jurídica nacional, fundamentalmente em razão de sua notável competência técnica, de suas inquestionáveis integridade pessoal e independência funcional e de sua indiscutível qualificação intelectual. Em nome do Ministério Público Brasileiro, faço votos que nos próximos anos Vossa Excelência continue enriquecendo esta Corte com sua atuação, por vezes polêmica, mas sempre coerente,
firme, convicta e republicana. São os votos do Ministério Público, ministros. O ministro Marco Aurélio relembrou sua trajetória como ministro do Supremo e agradeceu as homenagens. Considero-me, presidente, um homem realizado. Realizado tendo em conta a vida social como um grande todo, um homem realizado tendo em conta a profissão abraçada. O que mais desejo é manter o mesmo entusiasmo, examinando o processo como se fosse o primeiro processo de minha vida judicante.